Imagine que você está em um avião a 10 mil metros de altura e de repente as turbinas falham. Ninguém avisa, ninguém espera. A queda é certa. E só uma coisa pode te salvar: um kit de emergência com paraquedas. Na vida real, esse kit é a sua reserva de emergência financeira. Mas ao contrário do avião, que é muito seguro, provavelmente na sua vida, sim, uma hora você vai precisar ter uma reserva de emergência. E a pergunta é: hoje você já está preparado para o caos que está vindo quando ele bater na sua porta? Você já tem a sua reserva de emergência? Você sabe montar uma reserva de emergência? Nesse vídeo, que eu prometo ser o mais didático do YouTube sobre esse tema, eu vou te ensinar tudo isso em 3 passos simples. E o terceiro é o passo que tem uma pegadinha incrível que muita gente erra. Por isso, vale a pena você ficar até o final do vídeo. E acredite, muita gente pediria a Deus para ter visto esse vídeo antes do caos acontecer. Você duvida? Então, vem comigo que nesse vídeo eu te mostro. Emergências não são imprevisíveis, elas vão acontecer. A única coisa que é realmente imprevisível é quando elas vão acontecer. Até porque o maior risco é o que ninguém está vendo agora. Agora mesmo, eu e você, nós estamos correndo um super risco que a gente não tem a mínima ideia de que ele está por perto. Se ele vai se realizar ou não é outra história. Por exemplo, em fevereiro de 2020, uma enfermeira ia e voltava tranquilamente todos os dias do seu trabalho para a sua casa. Um mês depois, em março de 2020, ela estava atendendo hospitais lotados de pacientes na maior pandemia do século. Um evento totalmente inesperado, mas aconteceu. E na sua vida isso pode acontecer também, seja um risco sistêmico que acontece para todo mundo ou um problema localizado com você. Então, para isso, você tem que ter uma reserva de emergência, que é nada mais do que um valor financeiro guardado, investido no local correto, que você separa exclusivamente para cobrir imprevistos como perda de emprego, despesas médicas inesperadas, talvez uma cirurgia, etc., que tenha um dano muito grande, ou qualquer urgência que exija um dinheiro rápido, talvez uma viagem ou alguma coisa parecida, ou, como eu falei antes, um risco sistêmico do caos, que eventualmente na humanidade eles acontecem. Por isso, eu vou te mostrar como montar essa reserva hoje em 3 passos. O primeiro passo é a característica da reserva de emergência. O mercado de investimentos tem algo que eu gosto de chamar de o tripé financeiro. Então você vê na sua tela um triângulo e uma ponta do triângulo tem a parte da liquidez, a outra ponta tem a parte da segurança e a outra ponta tem a parte da rentabilidade. São 3 fatores que você encontra muito no mercado financeiro. Liquidez é a rapidez para transformar o seu investimento em dinheiro. Por exemplo, se você tem um dinheiro físico de papel ou um dinheiro na conta corrente, rapidamente ele se transforma em dinheiro praticável, que você pode comprar as coisas. Então, liquidez é um ponto. Segurança é outro ponto dos investimentos. Tem investimentos que são mais seguros e investimentos que são menos seguros. E a rentabilidade é outro ponto. Isso resume todos os investimentos. No mundo ideal, buscamos os 3 itens ao mesmo tempo. A gente quer um investimento com alta liquidez, ou seja, eu posso transformar ele em dinheiro a hora que eu quiser, com alta segurança, não tenho risco de perder dinheiro, e com muita rentabilidade, eu quero ganhar o máximo possível. Esse seria o sonho. Mas no mundo real, não é bem assim que acontece. Geralmente, desse tripé, você consegue 2 desses itens ao mesmo tempo, 1 ou 2. Quer ver só? Por exemplo, no Tesouro Selic, por exemplo, que é quando você empresta dinheiro para o Estado. E esse é o investimento mais seguro da economia. Até porque, se o Estado falir, todas as outras empresas de investimento já faliram antes. Então, o Estado é o último a falir. Então, no Tesouro Selic, é um investimento muito seguro. Tem a maior segurança do mercado. E ele também tem alta liquidez, porque você pode resgatá-lo a hora que você quiser. Mas, em termos de rentabilidade, não é a maior rentabilidade de todas. As ações pagam mais, por exemplo, e outros investimentos. Claro que, abrindo parênteses, o Brasil é o país da renda fixa, então até a rentabilidade de títulos mais seguros pagam bem também. Agora vamos a um outro exemplo, o mercado de ações. Ações têm liquidez? Sim, você pode vender as suas ações a hora que você quiser. Potencial de rentabilidade muito alto. Os maiores bilionários do mundo desse mercado ficaram ricos com ações, não foram com títulos do Tesouro ou em renda fixa. Mas ações têm teoricamente pouca segurança. Por quê? Porque hoje você pode comprar uma ação e amanhã ela pode cair 5, 10, 15, 20%. É a famosa renda variável. Então você tem liquidez e potencial de rentabilidade, mas teoricamente pouca segurança. Claro que aqui em Investland a gente ensina a investir em ações com segurança também. Por isso, se inscreve aí no canal, que esse é o canal mais didático do YouTube. E o terceiro exemplo seriam, por exemplo, imóveis. Você tem uma boa segurança por se tratar de um imóvel físico, tá ali o seu patrimônio, mas você não tem liquidez. Porque a hora que você quiser vender, talvez demore um pouco para vender e talvez
você tem até que diminuir um pouco do preço. E no caso da reserva de emergência, precisamos de segurança e liquidez. Você está atrás desses dois pontos. Você não está preocupado em ter a rentabilidade máxima, em ficar milionário com a reserva de emergência. Calma, calma, que se você quiser investir mais ousadamente, dá também para fazer. Aqui em Investing a gente te ensina isso, mas isso é depois de você ter a sua reserva de emergência. Logo, na reserva, você tem que ter segurança máxima e liquidez. Tira essa história de altíssima rentabilidade em reserva, que isso não é seguro, tá? Até porque quanto maior prometem uma rentabilidade, menos segura ela tende a ser. Então esse foi o passo número 1. Você já sabe que você quer segurança e liquidez, beleza? Passo número 2, ou característica número 2 da reserva de emergência. Quanto eu tenho que ter, Daniel? E aí muitos youtubers falam vários números. Por exemplo, você já deve ter ouvido a história dos 6 meses de alguma coisa. Eu vou te dizer o que a galera fala. Ele fala assim, ó, não, Você tem que ter 6 meses do seu ganho mensal guardado na reserva. errado. Ah, não, você tem que ter 6 meses do seu custo de vida guardado. Errado. Primeiro, você tem que entender que ganho mensal, custo de vida e custo do caos, ou custo essencial, são coisas diferentes. Daniel, como assim custo do caos? Eu vou te fazer a conta correta da reserva, que é assim. Ó. Vamos supor que é 6 meses, tá? O tempo varia, a gente vai já falar sobre o tempo. Mas vamos pegar os 6 meses. Vamos supor que você ganha 8 mil reais por mês de ganho líquido, tá? De salário. Então, o seu ganho mensal é 8 mil. Então, a sua reserva não é 6 vezes 8, não é isso. Aí muita gente fala que é o custo de vida. Então, vamos supor que você ganha 8, mas 7 mil é o seu custo de vida. Ou seja, você consegue poupar 1.000 aí por mês. Então, muita gente fala que é 6 vezes o custo de vida. Então, seria 6 vezes 7 mil reais. Está errado também. A reserva de emergência, ela é 6 vezes o custo do caos, ou o custo essencial. A lógica é, você tem um ganho mensal, abaixo dele você tem um custo de vida, que seria 7 mil reais, e abaixo dele o custo do caos, ou custo essencial, que seria, por exemplo, 5 mil reais. Daniel, que custo é esse? É o custo, meu irmão, que se acontecer um problema, uma super emergência na sua vida, você vai viver com menos do que o seu custo de vida padrão. Por exemplo, o seu custo de vida com certeza inclui um Netflix, um restaurante, alguma coisa que você faz, algum lazer, algum gasto extra que você pode ter em situações normais. Mas caso aconteça alguma emergência, alguns desses custos extra você vai tirar. Streaming, talvez você desassine alguns. Você não vai desassinar todos, você vai manter um ali, porque senão você fica louco também, né? Restaurante, você vai diminuir bem às vezes que você come fora, ou iFood. Então, o seu custo de vida hoje, ele tem sim algum lazer, ele tem algum nível de luxo, vamos dizer assim. Mas o custo do caos não. Cara, deu problema, meu irmão, vou tirar o iFood, vou tirar o restaurante, vou tirar os custos que dá pra tirar e vou manter só o essencial. Porque é só por aquele período de emergência. Por isso que a reserva de emergência é 6 vezes o seu custo do caos. Então, nesse caso, nesse exemplo, uma reserva de emergência seria 30 mil reais. Mas, Daniel, em relação ao tempo, como funciona? Então, a primeira categoria é o funcionário público, que teoricamente você tem um pouco mais de estabilidade, né? Você não vai ser mandado embora por qualquer coisa. Um funcionário público, como tem mais estabilidade, ele pode ter, por exemplo, 3 meses ou mais de reserva de emergência. Então, nesse caso, o custo do caos dele seria 5 mil. 3 vezes 5 mil, uma reserva de emergência dele poderia ser de 15 mil reais. Daniel, mas mesmo um funcionário público que não perde emprego tem que ter uma reserva? Sim, porque ele pode ter um problema de saúde. Claro que às vezes ele tem plano de saúde, mas às vezes alguém da família dele não tem. Às vezes ele precisa fazer uma viagem para fora, comprar uma passagem aérea. Ou então um custo, infelizmente, com falecimento de algum familiar, ou um risco sistêmico, como uma pandemia, ou riscos menores, ou atraso de pagamento. Pode acontecer com funcionários públicos de atrasarem pagamentos, então até vocês são bom ter uma reserva de emergência. O segundo tipo que eu gosto de mostrar para vocês são os CLTs, que são empregados de empresas privadas, que teoricamente têm menos estabilidade que os funcionários públicos. Nesse caso, para você que tem esse tipo de emprego, você pode ter uma reserva aí de basicamente 6 meses ou mais. Então, nesse caso, 6 meses vezes 5 mil reais por mês seria uma reserva de 30 mil reais. E o terceiro tipo que eu gosto de reparar são os MEIs, autônomos e empreendedores ou empresários. Eu gosto de colocar os 3 aqui. Por quê? Porque tá basicamente todo mundo empreendendo. E essa galera, eles têm que ter um custo de vida de 6 a 12 meses. Eu já vi influência falando que é 12 meses para todo mundo e já vi influência falando que é 6. Mas é 6 a 12 porque você vai aprender a calcular isso. Porque depende do estilo de trabalho que esse empreendedor faz. Como muitos youtubers meio que enriqueceram só no YouTube mesmo, não tem muita experiência do mundo real, eles não têm muita essa sensibilidade do campo. Mas olha só, eu conheço pessoas até pelo meu negócio que são MEIs, são pequenos autônomos, e eu conheço também grandes empresários. Então, dependendo do estilo que você empreende, você pode ter uma reserva de 6 meses ou 12. Por exemplo, imagina um autônomo. Imagina que você é um barbeiro. Você corta o cabelo, etc e tal. Você poderia ter uma reserva de emergência de 6 meses. Você fala, por quê? Por exemplo, porque imagina lá que você tá no salão, você tá empregado lá, ou você é parceiro de alguém no salão e tal, e aí acaba que o salão fecha ou acontece alguma coisa naquela região.
Poxa, se você é barbeiro, você tem a habilidade de cortar o cabelo e etc. Então, não é muito difícil você se realocar no mercado. Ou você muda de bairro, ou você corta o cabelo a delivery, ou você atende na sua casa, ou você vai para outro salão. Então, neste caso desse autônomo, é fácil ele se realocar. Daniel, mas mesmo assim ele precisa de 6 meses de reserva? Sim, porque se esse autônomo ficar doente, se ele quebrar a mão, se ele cair de moto, quebrar o braço e tiver que passar um tempo sem cortar o cabelo. Então, por isso, é importante sim a reserva de emergência. Agora, um outro exemplo de um outro autônomo, por exemplo, se você tem alguns brinquedos de criança, você tem lá um pula-pula, um escorregador e etc, e você aluga isso, ou você vai junto e tal para os lugares e aluga ali, fica ali acompanhando a criançada brincar. Imagina que simplesmente em alguma festa você mandou lá os brinquedos antes, e antes de você chegar lá, simplesmente os brinquedos sumiram, roubaram, quebraram, sei lá, o caminhão bateu, aconteceu alguma coisa que quebrou seus brinquedos, ou eles sumiram, ou eles roubaram. Logo, neste caso, seria interessante, se você tem ali um capital físico, você ter uma reserva um pouco maior. Por quê? Porque no caso da sua fonte de renda, que são o aluguel de brinquedos, mesmo que você estivesse lá trabalhando, elas sumirem, é difícil você arranjar um outro dinheiro para comprar aquilo ali de novo rápido, para te dar uma renda. Então, neste caso, que não é tão simples quanto o barbeiro, que é só ele mudar de lugar, que você tem um pouco mais de complexidade, tem ali uma estrutura física, tem ali alguma coisa mais complexa que é difícil de repor, é melhor você ter uma reserva de emergência um pouco mais próximo a 12 meses. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que vendem perfumes, cosméticos e tal, eles podem ter uma reserva de 6 meses. E se alguma coisa acontecer com a marca deles, ou com o produto deles, etc., eles conseguem se realocar e fazer vendas desse tipo de produto ou de outro tipo de produto de uma maneira mais fácil, porque eles já têm a habilidade de vendas e não tem nenhum grande capital envolvido. Beleza, então agora você já sabe como calcular a quantidade, quanto você tem que ter da sua reserva de emergência, que vai de 3 a 12 meses do seu custo do caos. Agora vamos para o passo número 3, que é onde investir, onde colocar a sua reserva, que muita gente erra aqui. Então imagina um gráfico de pizza onde tem 100% da sua reserva financeira. Vamos colocar esse exemplo aqui, 30 mil reais. Daniel, como você faria essa subdivisão? Gente, não é uma recomendação de investimento e também não é a fórmula mágica do Aladim, tá? Isso aqui você pode mudar um pouco de acordo com o seu estilo. Eu vou dar aqui uma sugestão que é bem assim por alto mesmo, tá? Só para você ter uma ideia. Então, dessa pizza de 30 mil reais, 10% desse valor, ou seja, em torno de 3 mil reais, eu teria como dinheiro em espécie, dinheiro vivo, papel, cash, isso mesmo. Aí você fala, pô, Daniel, eu aprendi com o YouTube que o dinheiro guardado debaixo do colchão desvaloriza, não sei o quê, porque... É o papo teórico, mas assim, qual é o papo do mundo real? É importante você ter algum dinheiro de papel guardado. Aí você fala, Daniel, por quê? Mas eu tenho cartão de crédito, eu tenho Pix. Porque você pode passar por problemas que você nem está contando. Ah, Daniel, não passo. Por exemplo, se o seu celular é roubado. Você faz tudo por Pix, né? Você faz tudo pelo cartão e tal. E se seu celular é roubado? E se você fica sem internet? E se a sua cidade fica sem internet? Como que você vai fazer negociações? E às vezes você precisa comprar uma passagem de ônibus ou uma passagem de avião na urgência, acabou a internet, seu celular foi roubado, aconteceu alguma coisa ali próximo, ou então você às vezes tem o dinheiro em algum investimento, mas só pode sacar amanhã e você precisa do dinheiro hoje, agora. Então, o dinheiro espécie resolve esse problema. Claro que você não vai deixar toda a sua reserva de emergência em dinheiro espécie, porque aí tem um lance da valorização, que ele não valoriza realmente. Mas, poxa, 10% da reserva, 5% da reserva pode ser interessante. Tem gente que fala até que você tem que deixar um dos 6 meses, nesse caso seria 6 meses, um dos 6 meses como em espécie. No meu exemplo eu coloquei 10%, que daria 3 mil reais, mas para arredondar, vamos colocar 2 mil reais aí, tá? Porque aí o restante da diferença fica mais equilibrado. Neste meu exemplo eu arredondei até para baixo, 2 mil reais para você, não, ainda não tô acostumado com tanto dinheiro de papel, beleza, deixa 2 mil reais e é bom que o nosso gráfico vai ficar mais bonitinho desenhado. Vale um adendo, então por exemplo, se você tem um custo do caos muito alto, sei lá, de 100 mil reais por mês, você é um milionário e tal, então você teria que ter 600 mil reais de reserva de emergência. Poxa, 10% disso seria 60 mil. Um mês disso seria 100 mil. Você não vai ter 60 mil ou 100 mil de dinheiro de papel em casa. Ou você poderia até ter. Mas assim, tem uma quantidade também de limite de dinheiro de papel que é viável você ter em casa. Até por motivos óbvios. Poxa, uma passagem aérea, se você precisar comprar, ela não muda tanto se você é milionário ou se você é pobre, né? Ou o preço da comida não muda tanto se você é milionário ou se você é pobre, tá? Então, sei lá, até 10 mil reais eu acho que seria um bom valor. No máximo aí, se você é mais rico pra você ter em casa de papel. Beleza, então, o resto da pizza a gente pode dividir teoricamente, tá? Você pode ver aí outros vídeos que sugerem outras coisas, mas assim, teoricamente em 2 investimentos. São investimentos de renda fixa com alta liquidez e com alta segurança. Metade disso você pode emprestar para o setor público e metade para o setor privado. Quando a gente empresta para o setor público, é chamado de tesouro direto. E o investimento ideal para isso é o Tesouro Selic, que ele vai te pagar a Selic daquele ano. Por exemplo, então se a Selic está 14%, então a sua rentabilidade daquele investimento vai estar rendendo 14% ao ano, que é uma boa rentabilidade. Então, mesmo que você tenha segurança, porque você está emprestando para o tesouro,
Tesouro 2, liquidez, você pode tirar a hora que você quiser, tem uma rentabilidade interessante também em tempos de Selic alta, obviamente. Daniel, eu posso botar no outro tesouro então, no IPCA+, ou no tesouro pré-fixado? Esses não, a reserva não, por quê? Porque você pode perder dinheiro com marcação ao mercado. Daniel, dá pra perder dinheiro com o tesouro? Nesses aí, dá. Eu fiz um vídeo sobre tesouro direto, o melhor vídeo de todo o YouTube. Dá uma olhada aqui que tá aparecendo a thumbnail, você pode ver esse vídeo também. E a outra metade disso você pode emprestar para o setor privado, para bancos, bancões. Gente, você quer segurança, né? Então, cara, é bancão, é CDB de bancão. Daniel, o que é CDB? Tem um vídeo também sobre crédito privado, tá? Significa coloquei dinheiro no banco, ou então capitalizei dinheiro com um banco. Você fala assim, Daniel, CDB significa isso? Coloquei dinheiro no banco. Na verdade, não significa isso, né? Porque aqui em Investland a gente sempre mostra um nome associativo para você decorar melhor. Na verdade, significa certificado de depósito bancário, que ninguém decora. Mas coloquei dinheiro no banco, ou capitalizei dinheiro com o banco, a maioria das pessoas decoram. E aí você colocando no banco, ele vai te pagar uma porcentagem também de juro parecida com a Selic, ou seja, tá 14%, ele vai te pagar até um pouquinho mais do que isso, tá bom? E por que é seguro? Primeiro, porque é o bancão, e segundo, porque se o banco falir, como eu mostrei naquele vídeo, é acionado o FGC. E o FGC pode recuperar aí o seu dinheiro, tudo bem? Se você tiver dúvidas, vê mais naquele vídeo lá. E Daniel, de que forma eu vou emprestar para esse banco? Você vai emprestar via um CDB de liquidez diárias. Porque tem CDBs, que é quando você empresta para o banco, que tem um vencimento, você só pode resgatar depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, não é o que você quer. Você quer um de liquidez diária, ou seja, liquidez rápida. Então, é seguro porque está em bancão e liquidez você pode sacar ou resgatar a hora que você quiser. Daniel, mas eu já vi outras opções, por exemplo, as caixinhas do Nubank, do Banco Inter, PagSeguro, Mercado Livre. Gente, tem outras opções para você colocar que te prometem até uma rentabilidade maior? Tem, mas assim, é uma rentabilidade um pouco maior. E lembra que você não é para ficar neurótico com rentabilidade. Você está preocupado com segurança e liquidez, então é melhor que seja o bancão. E mesmo que algum bancão te ofereça aí algum tipo de caixinha, etc., por que que eu prefiro colocar o dinheiro da reserva de emergência em corretoras? Daniel, o que é corretora? É o site legalizado no Brasil para você fazer investimento. Nome: Clear, XP, BTG Pactual, etc, etc. Então, imagina que você tem uma conta lá no BTG. Aí você coloca o seu dinheiro lá no BTG e tal, e você vai ver lá, nesse caso, 14 mil Tesouro Selic e 14 mil no CDB de liquidez diária. Por que que é legal não estar na caixinha do banco que você usa, por exemplo, normalmente? Porque às vezes no banco que você usa normalmente, sei lá, o Banco Inter, se você está muito acostumado a usar o aplicativo no seu dia a dia e a sua reserva de emergência está numa caixinha e está meio que tudo lá perto um do outro, você vai ter uma facilidade para estar olhando aquilo ali fácil e gastar. Mesmo que não fique tão na cara assim, né, dependendo do aplicativo, mas assim, tá tudo próximo. A corretora, ela não, pô, você tem que, tá no aplicativo da corretora, tem o token para você entrar e etc. Então, tem uma micro burocracia e você não faz compra diária com o aplicativo da corretora. Então, você não tá vendo aquela reserva de emergência na sua cara toda hora. Então, você consegue esquecer que ela está ali, entende? Então, isso é muito importante. Ah, Daniel, mas essa burocracia da corretora pode me impedir de sacar o dinheiro a hora que eu quiser. Não, gente. Se você entrar na corretora, pedir o resgate, vai ser resgatado com uma liquidez muito rápida para você. Eu só estou falando que você não usa ela para fazer pagamentos do dia a dia, por isso você consegue esquecer que a sua reserva de emergência está lá e você não fica tentado a gastá-la. Então, assim, você consegue montar uma boa reserva e tem uma outra reserva também, que é a reserva de oportunidade, que eu posso fazer um vídeo sobre isso, que é um dinheiro que você guarda em aplicações parecidas com essas, tá? Que quando houver uma crise ou quando empresas boas no mercado estiverem com preço muito descontados, muito baratas, você entra comprando ótimas oportunidades em empresas boas por preços baratos. Ou até negócios tradicionais mesmo. Então eu, Daniel, tenho as duas. Eu tenho minha reserva de emergência e eu tenho também ali uma reserva de oportunidade. E um outro lance também de ter a reserva de emergência é que eu posso ser mais ousado. Como assim? Eu posso, porque eu a tenho, buscar investimentos agora com mais rentabilidade. Porque se der errado, a minha reserva de emergência está lá para me salvar. E se você sabe fazer investimentos com maior rentabilidade de maneira segura, você ganha muito dinheiro também. Eu acabei de mostrar que eu ganhei R$151 mil nesse mês, isento de imposto de renda, só de dividendos, só da parte de ações da Bolsa de Valores. Fora o que eu ganhei com juros, com renda fixa, com valorização e etc. Como você aprendeu a fazer isso? É só investir sem ideologia. Tu tenta botar o Lula e o Bolsonaro no meio de tudo, então se tu investir baseado neles, não vai funcionar. Mas se você entender que o Estado tem empresas boas e ruins, a iniciativa privada tem empresas boas e ruins, e tudo tem o seu lado bom e ruim, e você analisar tecnicamente, você vai fazer bons investimentos. É mais simples do que parece. Não envolve números complexos, não envolve nada contra, geometria, não, nada disso. É mais simples do que parece. É basicamente um jogo de comportamento e alguma matemática bem básica mesmo que uma criança da 4ª série consegue fazer. Onde você aprende isso? Aqui em Investland. Por isso, se inscreve no nosso canal. Foi uma honra dividir esse tempo com você. A gente se vê no próximo vídeo.